Shalom! Hoje nós estamos iniciando essa nova série de meditações diferentes e hoje, quinta-feira, é o dia de estarmos trabalhando o tema bíblico, temas bíblicos. Mas como é que nós podemos abordar temas bíblicos se muitas pessoas podem simplesmente não crer na Bíblia? Então a primeira base que nós precisamos ter e a primeira pergunta que nós fazemos é: eu posso crer na Bíblia? Eu devo crer na Bíblia? Eu tenho condições de crer no que está na Bíblia? Ora, se nós vamos tratar temas bíblicos, então é importante que isso seja resolvido dentro de nós. Porque há muitas pessoas que elas imaginam a Bíblia como sendo apenas um livro escrito por homens, cheio de erros, cheio de contradições, e então, sem conhecer a Bíblia, simplesmente julgam-na como se fosse um livro sem valor qualquer, como se fosse qualquer outro livro. Mas o fato é que é inadmissível uma pessoa falar que a Bíblia é um livro escrito por homens sem que ela tenha lido de fato a Bíblia como ela é. A Bíblia, na verdade, e aí precisamos pegar alguns detalhes sobre ela, a Bíblia, ela é uma coleção. São 39 livros no Velho Testamento, escrito em hebraico. E são 27 livros escritos e que estão no Novo Testamento em grego. Então, são esses 66 livros bíblicos que compõem o que nós chamamos de escrituras sagradas. A Bíblia Católica, ela tem alguns outros livros que são considerados por eles, mas que nós chamamos de apócrifos, ou seja, eles não são considerados inspirados na mesma medida dos 66 livros que compõem o cânon bíblico. Então, essa coleção é que nós chamamos de escrituras sagradas, a revelação de Deus, a revelação da parte de Deus para nós, a revelação da nossa vida, a revelação da eternidade. Então, nós queremos afirmar: a Bíblia é a palavra de Deus. Mas precisamos olhar algumas evidências. Quais são as evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus? Em primeiro lugar, são aquelas históricas arqueológicas. Podemos citar, por exemplo, os inúmeros manuscritos que foram encontrados ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Só do Novo Testamento, são mais de 5.700 manuscritos em grego que foram encontrados, que mostram que o texto que temos hoje é coerente com os textos antigos. São mais de 9.000 manuscritos em outras línguas também, que também corroboram, que confirmam o fato de que aquilo que temos na nossa Bíblia hoje é o verdadeiro escrito antigo. Os manuscritos, por exemplo, do Mar Morto, que são famosos, eles ficaram preservados de contato humano por mais de 2.000 anos. E quando eles foram encontrados, viu-se que aquilo que temos hoje das Escrituras coincide com aquilo de 2.000 anos atrás que estavam naqueles manuscritos. A segunda coisa que nós podemos citar são as profecias. E eu vou citar apenas uma para ter uma ideia. Isaías, o profeta, ele viveu 700 anos antes de Cristo. E ele profetizou a respeito da morte de Jesus. Se você olhar o capítulo 53 de Isaías, você vai ver que ali está descrito perfeitamente aquilo que passaria ou que seria o sacrifício de Jesus. Fora outras milhares de profecias que já se cumpriram integralmente. A terceira coisa que nós podemos citar é a unidade das Escrituras. Veja bem, a Bíblia, como ela é uma coleção, nós podemos pensar nos 66 livros. Foram 1.600 anos para se escreverem os 66 livros da Bíblia. Um período de 1.600 anos. Então é muito tempo. Não são 16 anos em que as pessoas se conheciam. Não são nem mesmo 160 anos em que havia a possibilidade dos descendentes terem contato. Mas são 1.600 anos. Muitos desses autores sequer se conheceram. Não havia possibilidade, porque a distância de tempo entre um e outro era muito grande. Foram cerca de 40 autores diferentes em toda a Bíblia. Viveram em regiões diferentes, em tempos diferentes. Nós podemos olhar, por exemplo, o espaço de 400 anos entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. É o espaço que muitas vezes é chamado
de silêncio de Deus, em que não houve manifestações proféticas, mas isso só testifica uma coisa: mesmo com 400 anos de janela ali, de espaço entre um e outro, eles estão harmônicos. Cada autor, cada um desses 40 autores que nós mencionamos, viveu uma realidade diferente, viveu experiências diferentes, famílias diferentes, um estilo de vida diferente. Por exemplo, Isaías, ele era um profeta, ele foi chamado para ser profeta. Esdras era um sacerdote. Amós era um boiadeiro, era um homem do campo. Já Mateus era um cobrador de impostos a favor do Império Romano. João era um pescador. Paulo, fabricante de tendas. Moisés era pastor de ovelhas. Salomão, Davi foram reis, pai e filho. Então é humanamente impossível escrever um livro tão harmônico nessas condições. Agora, se você de repente pensa assim, não é tão difícil assim, eu vou desafiar você em duas coisas. Em primeiro lugar, escreva o início de uma história. Então, crie uma história na sua mente e escreva apenas o início dela. E então, depois pegue esse manuscrito e entregue para um amigo seu e peça que daqui a um ano ele escreva a segunda parte dessa história. E então ele vai pegar a história que ele vai escrever junto com a sua e entregue para outra pessoa, uma terceira pessoa, que vai escrever a terceira parte dessa história um ano depois. E então pegue tudo isso e depois cheque. Veja se isso é coerente com a história que você imaginou. É impossível dar certo. Lembra daquela história do telefone sem fio? Pois é, as pessoas estão no mesmo ambiente, elas têm que apenas repetir uma mesma história curtinha, e é só repetir. E repetir logo em seguida, não precisa esperar um dia, algumas horas. É logo em seguida, um repete para o outro, e o resultado é uma distorção total da história original. Então, é humanamente impossível, em todas aquelas condições, um livro ser escrito a não ser que ele tenha sido inspirado por Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve a respeito disso no verso de número 16, quando ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ele diz aqui, toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, a expressão divinamente inspirada significa soprado por Deus. O termo original quer dizer isso, soprada por Deus. Então, toda a escritura foi soprada por Deus, foi dada por Deus aos seus autores. Eles foram, embora vivessem em épocas diferentes, estilos diferentes, experiências diferentes, educação diferente, eles receberam a capacitação para receber a palavra e transmitir a palavra sem mistura de erro algum. Cada um dentro da sua capacidade. E se a gente adiantar um pouquinho nas escrituras aqui, nós vamos para 2 Pedro. E lá em 2 Pedro, no capítulo 1, o verso de número 21, ele diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui, não foi por iniciativa humana. Não foi simplesmente que alguém disse, eu vou escrever algo e isso vai ser escritura sagrada no futuro. Isso não aconteceu. Ninguém escreveu as escrituras por iniciativa própria. Foi Deus. E eles falaram da parte de Deus, ou seja, em nome de Deus, movidos, conduzidos, impulsionados pelo Espírito de Deus. Então eu posso dizer para você, você pode ler a Bíblia, deve ler a Bíblia. É Deus falando com você, é Deus falando sobre você, é Deus falando a você sobre a eternidade. Leia a Bíblia, pode crer.